Olá, senhores! Tudo bem com vocês? Agora eu quero dar uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite para todos aqueles, João, que não estão com a unha encravada. Eu estou e é horrível. Eu quero dar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todos aqueles que conseguiram tomar um café decente. Porque eu tomei um que estava tão fervido que doeu a minha alma de tanta amargura. Mas vamos falar de coisa boa. Cara, o que é pior, café ruim ou encravada? Depende de quando é o café. Porque se for de ontem, eu prefiro a unha. Ah, tá bom então. Cara, ó, agora como vocês já se acostumaram na última semana, é sem vinheta, é sem o negócio todo, é só dois homens, uma câmera e um sonho, ver o Dodgers derrotado no final da temporada. Mas, dando prosseguimento, vamos começar o nosso podcast hoje, João. Assim como começamos na última semana, falando de Daniel Misaki. Cara, agora a gente. Um pouco mais curto agora, porque a gente falou tanto dele na última semana, mas, cara, o Misaki acabou agora a Liga Colombiana. Ele jogou muito na final, um jogo completo, cedendo apenas um hit, 11 strikeouts, nenhuma corrida cedida. Ele finaliza o campeonato colombiano com ERA de 0,89. Como a gente brincou aqui no último podcast, né? É o Pedro Martínez, Nipo brasileiro. Em toda a competição, ele arremessou 50,2 entradas, cedeu apenas 5 corridas. Velho, o Misaki teve 60 strikeouts. O segundo jogador com mais strikeouts, também do Caimanes de Barranquilha, teve 35. O Misaki foi o cara que mais arremessou entradas também, cedeu pouquíssimos hits, pouquíssimas corridas e uma máquina de strikeouts. João, ele teve, cara, foi o melhor jogador da Liga Colombiana, teve gritos de MVP novamente para ele. Agora, infelizmente, a Colômbia não vai jogar a Série do Caribe, que esse ano acontece em Miami. E de acordo às minhas informações de jornalistas que acompanham mais o beisebol latino, a Colômbia teria que pagar cerca de 350 mil dólares para participar, todo o custo que envolveria o campeonato. E a Colômbia está fora da Série do Caribe esse ano. Vai ter um campeonato lá em Barranquilla agora, que o Misaki certamente vai jogar com o Caimanes ainda. Mas Série do Caribe, como você falou no último episódio, não teremos, infelizmente, o Misaki. Infelizmente, né? Mas como diz o ditado, tá duro, dorme. Caimanes de Barranquilha foi dormir. Mas comemora, torcedores do Caimanes de Barranquilha, é campeão da Liga Colombiana de Beisebol. Beisebol também é um processo crescente muito grande na Colômbia. A Colômbia ainda é muito forte com o futebol, mas no beisebol já está num cenário muito forte, com uma seleção bem honesta no último WBC. Sobre o Misaki, ele foi, além de ter jogado aquela barbaridade toda na final, ele foi o jogador com mais entradas arremessadas durante o campeonato, 50,2. Além disso, foi o melhor em rebatidas, corridas cedidas e, como já foi dito, o melhor em areia. O batting average against dele, tanto que ele cedeu, foi 1,50. Isso também é um número completamente absurdo. É 0,50 abaixo da Mendoza Line. Foi um campeonato que o Misaki colocou no bolso, completamente no bolso, foi de longe o melhor jogador. Papo de Clayton Kershaw 2012, 2013. Cara, e é impressionante, o Misaki não cedeu nenhum home run. João, com esse batting average against, cedendo nenhum home run na competição, tem vaga no Reds, cara? Opa, olha, eu quero, hein? Eu quero, vai ficar ali de reliever destro. Tem vaga, hein? Eu não quero mais ver um Samuel da vida, um Buck Farmer arremessando para Chama logo um Misaki para vestir a camisa do glorioso. É isso, a gente falou bastante no último podcast sobre a temporada que ele teve, e agora não sabemos ainda ao certo como vai ser ao decorrer do ano, para onde ele vai, mas como comentamos, né, João? Para algum lugar ele tem que ir, ainda mais depois do que ele fez essa final aí, foi notícia em tudo quanto é canto que se fala de beisebol. O Charles Spreadling, ele fez uma montagem comparando a comemoração do Misaki no último out da Liga Colombiana com o último out do Otani no WBC, ambos tirando o boné, a comemoração foi bem parecida, com a diferença, né, que o Misaki é clutch, o Otani nem tanto, ganhou o WBC ali nas custas do Murakami. Falei, tô leve. E vamos combinar, né? Liga Colombiana tem muito mais impacto que o WBC. Os Estados Unidos foi o time B do WBC, nem conta. Não, que é isso, cara. Mas
Só para finalizar aqui, falando um pouco sobre como vai ser a Série do Caribe, eu pesquisei, aparentemente não tem muitos times definidos ainda, serão 7, e o único que já está classificado é o time de Curaçao, o Royal Scorpion. A Série do Caribe começa no dia 1º de fevereiro e vai acontecer lá em Miami, e assim como aconteceu no WBC, João, vamos ver o estádio do Miami Marlins lotado, o que não acontece durante a temporada regular. O estádio do Marlins só lota quando não é o time deles que está jogando. Impressionante isso. Na Flórida, o pessoal não gosta de beisebol na Flórida, tem 2 times lá muito bons, mas não é só eles. O estádio do Bucks também já sofreu com isso. O estádio do Tampa Bay Lightning, que ganhou 2 Stanley Cups, o pessoal sofria para encher o estádio. É muito estranho isso, cara, lá na Flórida. A Flórida não merece seus times. Também falei com o Levy. E só para pontuar, a gente tá. O Charles Bradley também postou essa semana aí sobre as possíveis os hosts das finais do WBC de 2026, 27, não lembro agora de cabeça qual é o ano, mas chances de ser no Texas, né? No vi estava confirmado, passei por alto hoje mais cedo a informação, mas cara, eu acho que, me desculpa, o Texas não combina com o WBC. O WBC precisa daquela energia lá. Cara, os confrontos os jogos da Venezuela que aconteceram lá no estádio do Marlins foi uma coisa maravilhosa, aquela energia, aquela coisa linda. E, pô, sinceramente, eu espero muito que não seja no Texas, porque a gente precisa que seja lá. Ou Flórida, ou Califórnia, talvez, que você consegue ter aquele sangue latino nas arquibancadas que faz o beisebol ser o beisebol que a gente gosta, né? Como aconteceu também no Japão, poderia acontecer na Coreia. Só não bota no Texas, porque não... Se você quer defender o Texas, defenda. Mas eu acho que não combina com a vibe da WBC. WBC é baseado em variedade, baseado em diversidade. Você não consegue ver muita coisa assim no Texas. Vou te dar a palavra aqui, a final do WBC. Tu quer fazer ela histórica, tu quer fazer parar a cidade por 7 dias virar notícia mundial. São Pedro de Macorís, República Dominicana. Aí a gente vai ver o furdunço que vai ser uma loucura. Pique Brasil 2002 depois do tempo. É isso, cara. Eu não entendo porque a WSBC não vem atrás da gente para produzir essas coisas, porque nossas ideias certamente são melhores do que as deles. E, João, Imagina a cinematografia do Tatis Jr. batendo o home run walk-off em São Pedro de Macorís, em cima do Otani. Cara, isso é cinema. Bota qual é o nome dele? O Scorsese. Absolute cinema. É isso. Para mim é cinema. Inclusive, Tatis, eu te prometi, tá? MVP essa temporada. Se o Tatis ganhar MVP, o nome do teu filho vai ser Tatis Jr.? Vai ser Fernando. Em homenagem ao Fernandão. Agora, cara, só pra gente dar prosseguimento, estamos falando de Tatis, já estamos naquela vibe aqui de MLB. A contratação da semana até agora, né? A free agency tá chata, tá, cara? Tá chata pra cacete, pouca coisa acontece. A grande movimentação da semana até agora foi Shota Imanaga indo pros Cubs. Saiu uma notícia no começo da semana que os Giants seriam os favoritos aí atrás de Imanaga. Aí no dia seguinte saiu a notícia que os Giants estavam fora da corrida pelo Shota Imanaga. Aparentemente o cidadão lá, o mau caráter, o careca, o Farhanzaide, ele quer o Stroman. Não, a gente quer o Stroman. E vai perder o Stroman também, pode anotar. Vai perder o Imanaga, vai perder o Stroman, e pelo valor, João, que o Cubs vai pagar pelo Shota Imanaga, saiu de graça, cara. É um cara que tem seus 30 anos, pode não se firmar na MLB, mas, pô, cara, ele tem um arsenal que não é tão grande, mas as duas bolas que ele é bom arremessando, ele é bom. E ele tem um comando decente. Então, se ele fizer os ajustes que ele precisa fazer na MLB, vai ser um puta arremessador. E é mais uma aposta que o Cubs faz. E, cara, pelo preço que foi, maravilhoso. Lindo, lindo, Cubs. Perdeu o Stroman, mas adicionou um cara agora que pode render mais que o Stroman, talvez. É claro, é uma grande incógnita. Mas a chegada do Imanaga nos Cubs me deixa revoltado pela forma que os Giants perdeu, pelo valor que saiu e da forma que tudo aconteceu, né? Eu não aguento mais ser Giants. Sabe quem que o Giants vai contratar, falando nisso? Cara, alguém que fez também de ano passado. Trevor Bauer. Não. Cy Young e Trevor Bauer. Mas falando do Shota Imanaga, nossos ouvintes não precisam analisar a mecânica e a maneira como ele conduz o duelo. Ninguém é obrigado a fazer isso. Eu fiz isso porque eu fui pago por isso.
Mas o Imanaga ele tem um problema que ele cede muito home run. Não seria problema no Oracle Park. O Oracle Park é um estádio bem bem pitcher friendly. É um estádio amigo de arremessador. Ele foi para o estádio do Cubs, o Riley Field, que também é um estádio neutro nesse sentido. Mas o Cubs ele repõe muito bem a perca do Marcus Stroman. Fica uma rotação bem consolidada ainda. O Saki Managa, ele não é um ace e ele não é um número 2. Ele é um número 3 de rotação bem decente. Mas ele não é um cara de high leverage, não é um jogador que você confia que no jogo decisivo ele vai te entregar um quality start. Ele não é esse cara. Ele vai ser um arremessador de 3,50 de ERA, 180 entradas, e se ele for isso, ele tá muito bem pago. O que o Giants precisa, o que o Cubs precisa é que ele faça exatamente isso. O problema dele é que ele tem, embora tenha um bom comando, ele tem um problema sério de home run. Ele já seguia muito home run para a NPB. Imagina na MLB, que tem muito mais potência e muito mais visado essa estatística do home run por 9. Então, se ele não se ajustar logo para a MLB, vai ser um bust muito grande. Mas eu confio que ele consiga fazer alguma coisa e ele vai ser um arremessador bem útil. O problema de tudo é o Giants, mais uma vez, é o favorito e não leva. Fica chato isso, né? Vai acabar ficando com o Trevor Bauer porque é a única opção. Vai pagar caro ainda. Tô te avisando. Cara, Cara, é lamentável, porque dessa vez, pô, beleza ter perdido o Otani e o Yamamoto, porque aí não foi escolha dos Giants perder. Agora, ao que tudo indica, foi escolha dos Giants perder o Shota Managa. E você tem que lembrar que, beleza, a rotação dos Giants é decente, é uma rotação boa, com o que a gente tem hoje. Só que o Robbie Ray volta lá para maio, o Alex Cobb só volta no final de abril para começo de maio também. Então a gente vai começar. E o Kyle Harrison não é nada garantido ainda. O Kyle Harrison Cara, essa temporada eu não espero muita coisa do Kyle Harrison. Ele vai oscilar bastante, vai ter alguns meses que ele vai jogar muito bem, meses que ele vai jogar muito mal, o que é normal, ainda mais pela forma que ele precisou se adaptar quando chegou na AAA, que ele começou a jogar com um par eletrônico. O Kyle Harrison arremessa muita bola no topo da zona, né? E ali é mais difícil é mais fácil de enganar um umpire do que enganar uma máquina. É mais complicado de fazer isso. E, cara, é complicado. Você tem uma rotação que, novamente, você vai depender do Keaton Win para jogar. O Keaton Win e o Tristan Beck, que são caras que vão me servir de long reliever, mas para abrir jogo ainda não estão prontos. Então, você abre a temporada, se é uma rotação decente e, novamente, vai cair para fazer 30, 40 jogos de bullpen na temporada. E, apesar do bullpen ser bom, quando chegar na meia temporada, ele vai morrer. Ele não vai ter mais o que fazer. O Camilo Doval foi perfeito até a meia temporada. Só que todo dia o cara tinha que fechar jogo. Uma hora não dá, cara. Uma hora você não consegue mais fazer isso o tempo todo. Ainda mais com jogos de bullpen atrás de jogo de bullpen. Então, pô, vai ser difícil. Ainda mais ter que aturar o Rod Stripling na minha frente. Agora, cara, se não vi nem o Stroman, nem o Snell, João, eu realmente não sei o que eu faço, cara. Precisa vir alguém. O Zaid deixou claro que ele está buscando alguém para fechar essa rotação, um pitcher que tenha qualidade de algum desses dois. O grande problema é que, cara, o Yankees está atrás dos dois também, cara. E aí? A gente vai brigar com o Yankees pelo Snell ou pelo Stroman, ou pegar quem sobrar, e aí entra a Red Sox na jogada também e leva o cara e na frente fica sem ninguém. Eu já estou prevendo isso acontecer. E o Farhanzade, depois do que ele fez em 2021, ele acha que todo ano ele vai arrumar uns canhotos aleatórios no meio da rua, botar para jogar e vai dar certo. Não vai, é o último ano de contrato do cara. Esse 2024 é o último ano de contrato do Farhanzade. Ele precisa se garantir para ter emprego em 2025. E o cara não tá fazendo isso, não tá fazendo isso. E do jeito que tá, um time... O São Francisco Giants tem dinheiro. Tem muito dinheiro. Claro. Se tu tem dinheiro e não contrata, a culpa é exclusivamente do GM, porque ele tem dinheiro. Ainda falando disso, o time ainda perdeu o Desclafani nessa troca que foi o Robbie Ray pro Giants e o Giants mandou o Mitch Haniger e o Desclafani. Ainda só dando uma passada por cima dos outros free agents que assinaram, que o Oscar Hernandes foi pro Dodgers por um ano 23,5 milhões. Ele bateu 28 home runs em 2023, mas se ele jogasse no Reds, ele teria batido 40. É um cara de potência, um corner outfield de potência que o Dodgers precisa. Não, mas é bom ter.
Ainda mais que tira de um adversário. O Mets assinou com o Chamané por 2 anos, 28 milhões. Opt-out depois de 2024. Saudade do Chamané, né, Nathan? Nem um pouco. Ainda falando das trocas, vários prospectos foram trocados. Luke Raley saiu do Tampa Bay Rays, coisa que não deve ter muito impacto. Padres assinou com o Hoo-Sung-go, reliever coreano, por 2 anos e 4 milhões. E só porque a gente não falou do Shota Imanaga, a gente acabou falando dele, mas não falou de valores. O contrato é de 54 milhões, 4 anos, mas tem opção do time no 5º ano para 80 milhões ao todo de contrato. Ou seja, 15 milhões, nem isso. Menos, 11? Não me 12. pede para fazer conta, amigo. Eu também não tô fazendo conta. Cara, só para dar o papo aqui, os free agents relevantes que estão livres, a gente tem o Cody Bellinger, o Blake Snell, o Montgomery, o Chapman, o Josh Hader, o Martinez, o Roy Soler, o Hoskins e o Stroman. E é isso, cara. Agora, os times que ainda precisam se montar, ou que desesperadamente mais precisa de free agents agora, é o Giants. O Yankees também está ativo no mercado buscando mais um arremessador. Existem conversas que o Chapman vai para o Giants, ou seja, ele vai assinar com o Colorado Rockies, no final das contas. E eu não quero mais falar disso, João. Eu não quero mais falar de Giants. Sabe quem está disponível para troca? Eu não quero saber. Corbin Burns. Olha só. Corbin Burns. Trocaria Marco Luciano mais um pelo Corbin Burns? Cara, ele tem quantos anos de contrato ainda? Ele tem, mas, se eu não me engano, 2 de controle. Cara, não sei. Só se viesse acompanhado de uma extensão. Marco Luciano. Mas consegue uma extensão com o Corbin. Ainda mais ele saindo de Milwaukee, joga dinheiro nos peitos dele, ele assina. Se viesse acompanhado de uma extensão, trocaria facilmente. Cara, tá. Vamos para nossa pauta principal do podcast hoje. O João tá garelando pelo WhatsApp. Resolvemos fazer uma lista de jogadores que correm por fora no prêmio de Cy Young. Não necessariamente uma lista só com Liga Nacional ou Liga Americana, jogadores que não figuram entre os favoritos nas casas de aposta, mas nós achamos que podem vir a ganhar o Cy Young. Novamente, não achamos que são favoritos, mas são jogadores que podem ganhar o prêmio. Acho que minha câmera travou um pouquinho. Pelo contrário, o nosso critério foi: a gente vai pegar apenas os Dark Horses para Cy Young. Só que apenas jogadores que, pelas casas de apostas, não estão no top 5 para ganhar o Cy Young, ou na Liga Americana ou na Liga Nacional. Então não vem com, por que o Zach Wheeler não tá na lista? Porque ele tá no top 5. Por que o Luiz Castilho não tá na lista? Por que o Logan Webb não tá na lista? Porque ele tá no top 5 para ganhar o Cy Young, ele tá no top 5 de odds. Apenas os jogadores que não estão no top 5 estão sendo contados. Não significa que os outros que não estão no top 5 e não estão nessa lista não possam ganhar. A gente pegou apenas aqueles que a gente acha que é um caso interessante, que talvez... será? Tem um case, tem um background pra gente falar. Tem um motivo pra gente acreditar que pode acontecer. Então vamos lá. Eu fiz uma ordem aqui e a gente vai falando de acordo a ela. Não necessariamente a ordem que a gente acha que vai ser também, mas vamos começar por ele, João. Walker Buehler. O Buehler já brigou por Cy Young, se eu não me engano, 2 anos. Teve uma lesão agora, ficou bastante tempo fora. Talvez, inclusive, tenha uma temporada reduzida. Mas, cara, caso o Walker Buehler consiga jogar o ano inteiro, ele é um baita jogador. O Fangraphs colocou algumas projeções não tão amigáveis para ele. O Fangraphs projeta a pior temporada da carreira do Walker Buehler, com areia acima de 4. E agora na rotação com o Yamamoto, com o Glasnow, esse tempo todo que o Walker Buehler ficou parado, ele de certo não vai ser mais o centro das atenções, coisa que por vezes me parecia pesar para o Walker Buehler. Ele dava umas rameladas em jogos importantes, mas, João, é um cara que tem um arsenal variado, é um cara que tem um controle excelente, é um cara que bota pouca gente em base, e caso o Dave Roberts solte a coleira do garoto, deixe jogar, garoto não, ele tem 30 anos, caso o Roberts deixe o Walker Buehler jogar suas baitas entradas, ele não se machuque, ele é sim um potencial candidato a Cy Young.
Com certeza. Falando das métricas não tão avançadas, o whip dele é de 1,05 na carreira, entre 2021 e 2023, eu estou contando esses dados. Ele é um arremessador muito seguro. Ele gera swing no vazio, ele tem excelentes arremessos, ele consegue bastante ground ball, que pro Dodger Stadium é uma coisa muito boa. Ele tem 4-1 de strikeout walk, então o problema dele é estar em campo. Enquanto ele estiver arremessando, ele é um arremessador de elite. Se ele continuar em campo, ele tem um caso para ganhar o Cy Young. Falando sobre as métricas mais avançadas, ele tem 118 em Stuff Plus. Se você não sabe o que é Stuff Plus, eu lancei uma thread inteirinha falando sobre métricas para avaliação de arremessador. Tá lá no MILB Brasil, no Twitter. 118 de Stuff Plus e 103 de Location Plus. O Pitching Plus dele é de 108. O que significa isso? Que ele é 8% melhor que um arremessador médio ao longo dos últimos 3 anos que ele ainda jogou lesionado por algum tempo. É um cara muito bom. Então, dá para confiar realmente que o Walker Buehler, estando saudável, é um caso para ser o Cy Young, dá para a gente enxergar isso completamente, porque consegue excelentes números, ele consegue sempre muitos números, e ele joga na maior mídia da Liga Nacional, sem dúvida nenhuma. Cara, todos os anos que o Buehler ficou saudável na carreira, ele te entrega um whip abaixo de 1, o que já é absurdo. Em 2021, que foi o último ano completo dele, ele foi o starter que mais fez, que mais abriu jogos na liga, com 33, teve um ERA plus de 171, 207 entradas. Então, cara, ele, novamente, é um baita arremessador. Caso fique saudável, ele vai te entregar uma temporada com whip abaixo de 1, com mais de 200 strikeouts. Ele não tem nem várias grandes lesões assim, né? Ele teve a lesão que deixou fora na última temporada inteira, grande parte de 2022. Mas voltando a 2024, João, está saudável, o Dodgers tem 3 potenciais Cy Youngs na rotação, né? Você ainda queria falar do Miller. Do Miller a gente vai deixar, mas a gente ainda tem Yamamoto e Glasnow. O Bob Miller não me deixaram falar sobre ele, mas não duvidem que a gente veja Bob Miller nas corridas para Cy Young, por causa que o menino é bom. Ele é bom. Eu não vou discorrer muito sobre ele aqui, porque a gente tem mais gente para falar. Isso, João, dando prosseguimento, agora a gente vai lá para a Liga Americana e fala de Kyle Bradish. O Kyle Bradish teve uma evolução de 2022 para 2023, porra, colossal. Foi uma baita evolução do Kyle Bradish. É verdade que ele ainda precisa melhorar o controle, mas com as fragilidades que a rotação de Baltimore demonstrou, cara, a evolução do Bradish pode o tornar o ace da equipe. Porque o John Mason fica saudável, o Baltimore não gasta tanto dinheiro assim. E apesar da bola de 4 costuras dele não ser tão boa assim, ele é um cara que tem uma slider e uma curva que são, cara, matadoras. São excelentes bolas. Então, o Kyle Bradish é um cara que pode sim ter uma regressão à média esse ano, porque ele teve um ano ruim, mas foi o primeiro ano dele. E agora o segundo ano foi excelente. É um cara que controla bem, ele tem tipo, alguns problemas de controle ainda, mas a taxa de ground ball dele é alta. Então, com as evoluções que ele ainda vai ter, que é um cara que tem pouco tempo de liga, ele pode sim surgir como candidato a Cy Young, ainda mais sendo que ele vai ser o cara de Baltimore, acredito eu, no arremesso. Não só isso, ele tem uma excelente taxa de ground ball e ele tem um dos melhores home runs por 9 da liga. 0,97. Mas é uma taxa até um pouco alta. Não, é 86 de home run por 9 plus, ou seja, ele é 14% melhor que um arremessador médio. Ele consegue bolas rasteiras, ele consegue bolas fracas, ele não cede muito home run, e como disse o Nathan, ele tem arremessos secundários muito bons. Arremessar para contato depende de você ter arremessos secundários muito bons. Se você não consegue, o cara vai simplesmente explodir sempre a sua bola rápida e acabou. Simplesmente acabou. Mas já no caso do Kyle Bradish, ele também tem 118 de Stuff Plus desde que ele entrou na liga. Não só falando do ano passado. O ERA dele ano passado foi muito bom, mas ERA de ano para ano não é uma métrica muito legal para a gente analisar a projeção do pitcher. E a gente também não pode usar simplesmente o último ano para fazer uma projeção com base no ano seguinte. Não funciona assim o beisebol. Você tem anos bons e anos ruins.
Mas o Kyle Bradish leva a gente a entender que o ano de 2024 dele vai ser igualmente bom. É um estádio que facilita o jogo dele, o Camden Yards. Ele consegue arremessar bem dentro do estilo de jogo dele, de arremessar para contato. Ele tem arremessos secundários excelentes. São coisas que não se costuma se perder de um ano para o outro. Pelo contrário, o Stuff Plus dele dá um bom teto para a gente colocar ele. Ele continuando a comer entradas como ele fez ano passado, tendo o ERA legal que ele teve no ano passado, não tem por que ele não estar no top 3 para Cy Young no ano que vem. Mesmo nessa liga americana lotada de tubarão, lotada de pitcher potente. Então é um Dark Horse muito legal para a liga americana. Eu consigo ver o Kyle Bradish em segundo, terceiro e até ganhando a liga americana ano que vem, a depender de quando os grandes arremessadores vão conseguir arremessar. O Kyle Bradish não tem histórico de lesão. Ele estando em campo, ele consegue. E a gente tem que lembrar um fator muito determinante aqui, que ele arremessa pro Adley Rutschman, né? Isso ajuda bastante. Só Arremessar isso. com. Ele arremessar. Pô, é diferente você arremessar pro Adley do que você arremessar pro Will Smith. O Walker Buehler tem esse contra ele, né? Então, contra ele ficou meio feio essa frase. Mas, João, eu vou deixar aquele cara para o final, que eu acho que ele é o nosso favorito, então você sabe de quem eu estou falando. Vou deixar ele para o final aqui, era o próximo da minha lista. Vou puxar aqui o próximo, João, Max Fried. Max Fried, que antes do Strider aparecer aí como grande arremessador de Atlanta, era o cara que eles tinham projeções excelentes para o futuro. Ainda é, né? O Max Fried é um cara que tem... existe um futuro brilhante à frente do Max Fried. Ele teve alguns problemas com lesão ultimamente. Mas, cara, eu vou dar um take aqui que podem me chamar de maluco. Mas eu acho o Max Fried mais confiável que o Spencer Strider. Me julgue, me xingue, faça o que você quiser. Pro meu time, eu pego o Max Fried acima do Spencer Strider. E ele só tá aqui em Dark Horse por conta de caso de aposta. Porque, cara, o Fried é bom em tudo que ele faz, cara. Ele tem uma taxa de walks boa, ele é um cara que consegue seus strikeouts, ele consegue ground ball, ele consegue evitar hard hit, ele tem arremessos muito bons, ele tem um arsenal muito variado. Então, cara, eu não vejo motivos para achar o Spencer Strider melhor que o Max Fried. Eu acho que você discorda disso, mas na Liga Nacional, eu acho que ele é o principal, inclusive. O principal dos caras que correm por fora ali que pode roubar esse prêmio de Cy Young. Eu não discordo tanto disso. Eu não sou um grandíssimo fã do Spencer Strider, aceitaria no Red de bom grado, os dois. Mas falando sobre o Max Fried, ele tem a melhor taxa de ground ball nessa lista. Ele tem 52,6. Isso tá no top 5 da liga, tá? É muito difícil você ter mais de 50% de ground ball. Ele tem 52. Ele é um arremessador muito parecido com o Brad Maddox. Não tanto quanto o favorito da nossa lista. Mas por quê? Porque ele tem 3 luvas de ouro. Uma coisa que os arremessadores de contato precisam e precisam muito é uma defesa boa. Ele tá atrás de uma defesa muito boa, essa defesa de Atlanta. Ele é um defensor excelente. Ele tem uma taxa boa de ground ball. Ele consegue evitar hard hit. Ele também é o que, nessa lista, só atrás do Kyle Bradish, ele tem. Não, ele é o menor em hard hit, 32,9, e só é o segundo que gera menos swing no vazio. Mas você não precisa de swing no vazio se você simplesmente elimina o cara com um contato fraco. O que vale pro pitcher é a eliminação. Não importa como ela vem. Se ela vier com um home run roubado ou com strikeout, o cara tá eliminado de qualquer jeito. Mas falando do Max Fried, ele teve 2,71 de ERA no ano passado e o Sierra dele foi de 3,50. Também o menor da nossa lista. Ele é um arremessador extremamente confiável. Ele não vai te entregar um jogo de 16, 18 strikeouts como o Spencer Strider. Mas ele também não vai te ceder 5, 6 corridas no Championship Series contra o Phillies. Ou vai? Acho que ele já fez isso. Mas continuando, falando sobre o Max Fried, se escondendo atrás dessa grande defesa de Atlanta, ele sendo um defensor muito bom, continua arremessando do jeito que ele joga, ele é o arremessador com mais entradas arremessadas nessa lista, é muito plausível que ele consiga ganhar esse Cy Young. E o problema só é que ele é claramente o pitcher 2 dessa rotação. Talvez até o 3, dependendo de como o Sale voltar, porque o Sale é o Spencer Strider mais velho.
Ele também é um arremessador que consegue também seus 16 strikeouts, e a liga gosta de dar highlight para strikeout. Mas Max Friedel, sim, é um arremessador muito confiável. É o cara que você consegue, ele vai te entregar um quality start toda semana. Já não confio tanto assim no Strider, embora seja um pitch incrível. Minha câmera morreu novamente, enquanto eu conserto, eu vou falando aqui, cara. Só pra falar, eu acho que é bem claro que o Strider, que o Fried será o número 2 da rotação. Deixa eu só colocar minha câmera aqui, perdão, ouvintes. É bem claro que ele é o segundo da rotação, João. Mas eu ainda acho, cara, que é o que a gente concordou, né? Ele é mais confiável e de todos da lista, ele é o cara que tem mais tempo de liga e ele tem um ERA de 3. Então, não tem essa do Freak ter uma regressão à média. Porque o Freak a gente já sabe quem ele é, a gente sabe que é um cara que, em uma temporada que ele fizer o que ele sabe fazer, ele vai te entregar um ERA abaixo de 3. Então, ele acho um cara maravilhoso, já teve voto para MVP, inclusive, já ficou em segundo na corrida para Cy Young. Então, olho no Max Fried, cara. Desses aqui, talvez ele seja o menos Dark Horse de todos. Mas agora, indo para o nome que o João não queria falar tanto, o nome que o João ficou assim com o pé atrás, é o nosso excelentíssimo Kodai Senga, né? O pai da Ghost Forkball. João, o Senga, ele tem uma coisa que é problemática para nós dois. Ele tem uma taxa de walk bastante alta, apesar de arremessar muitos strikeouts. A gente não pode falar que a primeira temporada de Kodai Senga não foi algo maravilhoso, porque foi primeiro ano de liga, vindo cheio de dúvidas, com um contrato que o Mets paga para ele, seus 30 anos. Cara, o Kodai Senga fez uma baita temporada, foram 29 starts, em areia abaixo de 3, 200 strikeouts, e, cara, ele é muito bom eliminando jogadores por strikeouts. O grande problema do Senga é o que a gente elogiou tanto o nosso queridíssimo Max Fried. O Kodai Senga, ele vai te ceder muito walk, ele bota... Tipo, ele não é uma quantidade absurda de jogadores que ele bota em base, mas é acima do desejado, o whip dele, e a taxa de ground ball dele também não é das melhores. Então é um cara que pode explodir. O Senga a gente pode definir como um cara que pode explodir. Mas enquanto ele tá jogando, talvez por ser novidade, não sei, ele ainda tem a vantagem, ainda tem a vantagem de ter uma bola que só ele arremessa. Então o Senga tem muitas valências que só ele vai ter, mas também tem outros fatores que preocupam um pouco. Preocupa, cara. Sendo bem sincero, eu tô bem preocupado, por causa que o ERA dele é abaixo de 3, 2,98 no ano passado. Mas o Sierra, Skill Interactive ERA, ou seja, o ERA baseado na habilidade do jogador, é uma taxa um pouquinho mais complexa, mas é um ERA um pouco mais modelado para agrupar tudo que importa, não só a corrida cedida. Continuando, o Sierra do Kodai Senga é o maior dentre os pitchers que estão aqui. Ele tem 4 de Sierra, cravado, 4. Mas ele também tem a menor taxa de strikeout walk, 2,92, uma taxa abaixo da média, dada a quantidade de jogador em base que ele coloca. Ele tem o menor stuff, 97, 3% abaixo de um arremessador médio da liga, o Stuff Plus, o Location Plus 95, que também é um dos motivos para ele ceder tanto walk, o Pitching Plus dele de 97. São métricas mais avançadas que vocês podem pensar que não importam tanto, mas como eu expliquei já, qualquer regressão à média ou ascensão à média, ascensão acima da média, qualquer melhora ou piora de um jogador, aparece primeiro aqui porque ela pega os pequenos detalhes. Ela pega o giro da bola, ela pega o contato, ela pega como o arremessador se comporta durante o duelo. Vai pegar coisas que vai falar um idioma que outras estatísticas não falam. E essas estatísticas falam mal do Kodai Senga. Elas estão vituperando ele. Se elas está certa ou não, a gente vai depender da temporada. Mas, como o Nata disse, ele tem a valência de ter um arremesso irrebatível, que só ele arremessa, mas os outros arremessos dele não são nada assustador, não são nada demais, não estão no nível da Ghost Fork que ele arremessa. Ele cede pouco, ele tem pouco swing strikeout ainda, ele tem um whip de 1,22. São estatísticas de um pitcher ruim? Não, mas são estatísticas de um pitcher médio. A gente não tá falando que o Kodai Senga é ruim. A gente tá falando sobre Cy Young. Ele é
como o Nathan disse, ele pode explodir, mas ele pode implodir também. João, antes da gente falar do nosso excelentíssimo favorito dos Dark Horses, fala aí. Ó, o João, ele encheu o saco para ele poder falar do Hunter Green aqui. Ele, por algum motivo, acredita que o Hunter Green possa ser Cy Young, apesar de receber home run a cada 2 entradas. Mas, João, vai lá, pode falar do seu pitcher de 1.4 de whip que vai ser Cy Young, com 5 de areia. Eu vou explicar o Hunter Green do mesmo modo como a gente enxerga qualquer jogador numa temporada ruim. Ele vai ter ascensão à média. Por quê? Porque ele tem o maior Stuff Plus de todos os arremessadores aqui, 126. Só um arremessador, com a quantidade de entradas que ele arremessou, tem um Stuff Plus maior que ele. Se chama Jacob deGrom. Conhece? É bom. É bom. Location Plus dele é acima da média. Ele tem um Pitching Plus muito legal de 107. O melhor arremessador em Pitching Plus da liga é o Zach Wheeler, com 111, para ser uma ideia, e ele tem 107. É bom. Ele tem um Strikeout Walk também muito legal. Ele é o arremessador com a menor taxa de contato dentre todos aqui. O que menos cede contato é ele. Ele também é o que infelizmente, o problema dele é que ele cede pouca ground ball e muito home run. A gente falou do Kodai Senga que cede que tem pouco ground ball. O Kodai Senga tem 44.7, Hunter Green tem 31.8. Falando de home run por 9, ele tem 1.63. Mas o absurdo é tão absurdo que não vai ser tão absurdo assim de novo. Ele vai ter a sua ascensão à média. Por quê? Porque o tipo de os arremessos dele são excelentes. Ele estava cedendo o home run? Estava, mas também culpa muito do estádio. Então a gente pode ver, pode analisar, pode projetar que num ano saudável dele, ele não arremessou saudável em 2023. Quando ele arremessou saudável para a metade final do ano, ele foi espetacular. Ele não cedeu home runs por 2 ou 3 jogos. Foi um pitcher muito confiável, ajudou muito o Reds naquela arrancada final para tentar ir para os playoffs. E em 2024, ele estando saudável, ele tem o stuff que as estatísticas avançadas estão mostrando, ele tem localização dos arremessos suficientes para suportar isso e não ceder tantos home runs de novo. Ele vai ter entradas para arremessar. E ele é um pitcher de potência. Ele consegue colocar um jogo de 14, 15 home runs, com 14, 15 strikeouts? Consegue. Ele tem cacife para isso, ele tem bola para isso. Ele não vai ser tão ruim nessas métricas de novo. Dá para a gente projetar isso. Tendo essa ascensão à média e os números mais avançados, eu consigo imaginar o Hunter Green explodindo realmente de uma forma assustadora. Eu comparo muito o Hunter Green entrando em 2024 com o Sandy Alcântara entrando em 2022. Existiam-se dúvidas quanto ao Sandy Alcântara em 2022. O que o Sandy Alcântara fez? 9 jogos completos, 8 ou 9, e simplesmente estraçalhou o prêmio. O Hunter Green tem braço para fazer a mesma coisa. A gente pode lembrar que ele é o arremessador que mais arremessador starter que mais arremessou bolas de 100 milhas pela quantidade de jogos na carreira, na história. É um pitcher que consegue coisas espetaculares. Ele tem um teto muito, muito, muito grande. E tem o stuff para isso, repetindo. Stuff é melhor que o ERA passado para prever o ERA futuro. Você não consegue prever um arremessador só com a slash line do ano passado. Você precisa analisar várias coisas. Pitcher é uma que a slash line às vezes não significa nada. Então, eu tô aqui para dar um voto, não só para o Hunter Green pelo que ele consegue fazer, mas para as estatísticas avançadas, pelo que elas estão mostrando. E o Hunter Green, o Reds precisa disso, cara. Então, eu escolhi sonhar e eu coloquei o Hunter Green aqui. Eu exigi o Hunter Green aqui. Eu estou enfiando o Hunter Green goela abaixo em você, porque o bonde do Redão tá sem freio. Entre agora. Cara, é o seguinte, eu tenho 1000 ressalvas com o Hunter Green, eu acho que a principal delas é ele só arremessar 2 bolas. A gente tem vários caras na liga que fazem isso e tem sucesso. Carlos Rodon, Kevin Gausman, Spencer mas são Strider.
são caras que implodem muito fácil também, apesar de serem muito bons. Eles tem jogos que vão bastante tenebrosos. E o grande ponto disso, cara, é que, cara, variar slider e fastball. Na terceira vez que a lineup passar contra você, você vai ser rebatido, você vai ser massacrado. Não dá para contar com o Hunter Green até o final do jogo com 2 bolas, cara. Me perdoa, eu não consigo confiar no cara que arremete só 2 bolas, porque apesar do Kevin Gausman só ter splitter e fastball, ele tem mais 2 outras bolas que ele pode usar uma vez ou outra. O Hunter Green só usa 2. Isso é outro problema, e o run value delas também não são tão bons assim, né? A gente tem que lembrar disso. Claro, ele foi um prospecto muito bem avaliado e uma hora pode ser que ele exploda, como foi o Dylan Cease, né? Que jogou muito mal tempo e depois começou a jogar bem. Só que eu ainda tenho dificuldade de confiar nele, me perdoe. Caso dê errado, você pode falar chupa daqui a um tempo. Caso dê certo, Beleza. no caso. Mas o problema, eu acho que o maior problema do Hunter Green é o muro do Great American Ballpark, porque tu coloca o Hunter Green no Dodgers, ele vira favorito pra Cy Young. Simples Bota assim. no Giants. Não, estragar ele. Parece aquela camisa feia, Tá, horrorosa. João, vamos falar dele agora. O nosso menino, o nosso favorito, inclusive. Cara, eu fui ler mais cedo, né? E eu achei uma definição perfeita para George Kirby. Se entradas fossem donuts, o George Kirby seria o Homer Simpson. Cara, ele como o João gosta de pontuar, né? Ele teve a melhor taxa de walk strikeout da história em uma única temporada. Ele tem um controle absurdo. No último ano, ele comeu quase 200 entradas, com o IP abaixo de 1,2. E ele é muito confiável, a se contar a evolução que ele teve do segundo ano completo da carreira. Que ele vai ter agora, né? Pro segundo ano completo, que ele já teve um ano que não foi completo o primeiro. E ele pode ser um candidato a Cy Young. Ano passado ele me inventou, João, até uma knuckleball, cara. Ele tem 6 arremessos com 4 acima da média da liga. Ele, na última temporada, ele teve menos walks do que ele cedeu de home runs no ano. Foi a proporção de 22 para 19. E apesar de ser um pitcher que tem uma taxa boa de ground ball, um cara com baita controle, ele ainda elimina por strikeouts, cara. É impressionante como daqui a 3, 4 anos a gente vai estar falando de George Kirby como um dos favoritos para ser o melhor arremessador da Liga Americana. Hoje, para mim, é o Garrett Cole, mas o Kirby pode vir a ser daqui a uns anos. Hoje, apesar de correr por fora, eu vejo um mundo muito claro onde o George Kirby é Cy Young. E para mim, desses, junto ao Max Fried, é o que tem mais chance. O Max Fried na Liga Nacional e ele na Liga Americana. Agora vocês entendem quando eu digo que a melhor rotação do beisebol é do Mariners? Agora vocês entendem. Agora vocês entendem. Porque o George Kirby, ele é um arremesso, ele é o Greg Maddux da nova geração. Eu posso falar, categoricamente afirmar, ele é, não a reencarnação, porque o Greg Maddux está vivo, mas ele é o regém do Greg Maddux, porque ele tem a melhor taxa de walk da história. Bola viva, pós Babe Ruth, a melhor taxa de walk da história. Ele tem 7,44 strikeout walk. Para cada walk, ele consegue 7 strikeouts e meio. Você tem noção do que é isso? Ele tem uma taxa de contato alta, mas ele é um arremessador que joga para contato. Por quê? Porque ele não cede tanto hard hit, 39,1%, abaixo da média da liga. Ele tem uma taxa de ground ball na média da liga, 44,7%. Tem um rate de contato de 80,1%, mas é contato fraco. O que acontece? Não cede walk, consegue uma eliminação aqui, uma eliminação ali por strikeout, um outro strikeout ali, cede um home run, beleza, acontece, mas ele vai enfrentar os 27 e acabou. Ele vai pro dugout e acabou o serviço dele. Cedeu 1, 2 corridas, arremessou 7, 8 entradas, e é isso que o Sangue precisa. Ele não vai ser espetaculosamente incrível. Ele vai fazer o serviço que ele precisa fazer e pronto. Só que ele vai fazer isso sempre. Porque ele vem fazendo isso sempre. Ele tem o whip de 1,11, tem um home run por 9 muito baixo. O Stuff Plus dele é de 102. É um Stuff Plus legal. Mas ele tem o melhor Location Plus da história do Pitching Bot, 109. 109 de Location Plus.
o Sierra dele é de 3,55. Do Max Fried, que a gente falou tanto que ele era confiável, 3,50. Do Kirby é 3,55. Então, a gente tem um arremessador aqui que ele é especial. Ele arremessa de um jeito especial. Eu sou hater de arremessar para o contato? Sou e Senhoras e senhores, para quem tá vendo por vídeo, eu acho que ficou bem nítido que a energia do João caiu. Eu acho que a gente consegue ver aqui a energia do João claramente se apagando ao fundo. Então, eu acho que a gente encerra o podcast por aqui. A gente só tinha mais um assunto para falar que era de fato o George Kirby. O João certamente teria mais coisas a agregar, porque o João é mais rato de estatística do que eu. Eu lamento que tenha acontecido isso agora no final, porque pessoalmente eu estava gostando bastante do nosso papo. Mas na próxima semana a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora trazendo os Dark Horses para nosso queridíssimo prêmio de MVP, né? No último podcast nós já trouxemos os nossos favoritos. Eu trouxe o Fernando Tatis Jr., o João trouxe o Bryce Harper, foi o Ronald Acunha, não lembro, mas infelizmente deu problema até na minha câmera, estou usando a câmera do notebook agora. Foi muito bom estar com vocês aqui agora por esses quase 50 minutos. O papo hoje rendeu. Vocês podem deixar sugestões, inclusive, de assuntos agora nessa off-season, coisas que podemos falar na próxima semana. Como eu falei, traremos o papo sobre os possíveis MVPs, pessoas que correm por fora, assim como trouxemos hoje com o Cy Young. Mas, no entanto, um grande abraço a todos. Peço desculpas pela luz do João que se foi, não é algo que nós podemos controlar. Mas nos vemos na próxima semana. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Até mais.